Muito bom dia para você que está aí do outro lado da telinha. Vem comigo que o Tarobá Rural está começando. Vamos falar das hortas verticais que chegam com a promessa de transformar espaços. Qual a importância da manutenção dos tanques e desinfecção dos viveiros de peixes? E no Delícias do Campo, uma receita maravilhosa de picanha de tira. Tudo isso e muito mais você vê agora comigo aqui no Tarobá Rural. Vamos falar agora das hortas verticais, uma promessa transformadora que veio para ficar. O conceito de horta vertical chega ao agronegócio durante o século XXI com a promessa de transformar os espaços de plantação de hortaliças e aproveitar as áreas urbanas para a produção alimentícia. O cultivo verticalizado é uma tendência que cresce no mercado da agricultura a cada ano. No Japão, já são mais de 200 fazendas desse tipo. Segundo o relatório Vertical Farming 2020-2030 da empresa de inteligência de mercado britânica, esse tipo de horta deve ser responsável por movimentar até 1,5 bilhão em 2020. Uma tendência que a gente vai ver muito no futuro são as hortas verticais. Conta para nós como que funciona isso. Olha, eu tenho lido bastante sobre isso, tenho feito com os alunos na faculdade, né? Então a horta vertical é você, por exemplo, utilizar tubos de PVC no próprio quintal, né? Colocar, por exemplo, nos muros, né? Ao mesmo tempo tem inclusive pequenas casas de vegetação de 2, 3 metros quadrados que possa se fazer. Já li muito sobre a respeito de mercados, por exemplo, no estado de São Paulo, que eles aproveitam o teto do mercado e lá eles fazem uma espécie de uma casa de vegetação. Então eles produzem no teto e já vem diretamente para a gôndola, né? Vi já reportagens, por exemplo, que são, digamos, construções fechadas e aí eles utilizam energia, a luz artificial e produzem esses tipos de alimentos. Então, na verdade é o seguinte, fala-se horta vertical, mas ela pode ser feita em casa, pode ser feita em vários locais, né? Claro que essa vertical é uma tendência que nós vamos ter para uma exploração comercial, mas no dia a dia, certo? Qualquer pessoa, né? Ou seja, qualquer pessoa pode fazer a sua horta na sua casa. Em vez dela fazer no chão mais plano, que ocupa mais espaço, ela pode desenvolver e fazer em partes de uma maneira que ela fica verticalizada, né, com um plano de condução entre semeadura e colheita. O tempo todo ela vai tendo as suas verduras chamadas fresquinhas e natura na própria residência. Essas hortas verticais a gente vai costumar ver bastante nos centros das grandes cidades, né? Exatamente, é que nós não temos muito esse hábito, né? A gente costuma mais cultivar flores, assim por diante, nada contra as flores, né? Mas começará posteriormente a ter essas tendências. Então, muitas mudanças de hábito das pessoas, né? Como a gente tem acompanhado, tem pessoas que estão em grandes corporações, em cargos executivos e de repente aquilo não está sendo mais um prazer para ele, uma felicidade para ele. Ele tem uma mudança de vida, então ele acaba indo mais para o campo, alguma área mais próxima da cidade e acaba se dedicando num projeto de vida diferente, né? Então é uma questão aos poucos de hábito. Segundo o relatório da Vertical Farming 2020-2030 da empresa de inteligência de mercado britânica, esse tipo de horta deve ser responsável por movimentar até 1,5 bilhão. A técnica se baseia nos conceitos de agricultura de interior e tecnologia de agricultura com controle ambiental, para focar em um desenvolvimento sustentável para o agronegócio. Vamos falar um pouquinho dessa horta vertical. Como que ela funciona? O plantio, coloca o substrato, ela pode apoiar na parede? Sim, ele pode perfeitamente utilizar esses tubos de PVC, né, faz os orifícios, coloca o substrato, coloca um pouco, né, digamos assim, um substrato que assemelha, né, ao substrato solo com os nutrientes, né, pode fazer essas formulações, inclusive tem até nas casas agropecuárias, né, venda de adubos já formulados, né, o próprio substrato, terra vegetal, e aí simplesmente ele adquire essa semente, faz a leitura que está naqueles sachês, né, que vem aí. O próprio sachê ali você consegue saber, já vem as instruções. Exatamente, também. De época de semeadura, espaçamento, como não é algo para ser comercializado em larga escala, então
Pode-se fazer colheitas antecipadas, né? Então hoje a gente vai no mercado, você vê plantas de alface enormes e plantas de alface pequena, né? Então tem lá alface baby, por exemplo, né? Então a agricultura, né, ela oferece o seguinte, inúmeras alternativas para todas as situações, né? Inclusive tem já uma espécie assim de uma saca plástica, né, chamada slab, que já vem inclusive que se pode introduzir esse substrato e fazer essas semeaduras. Então, em pouco espaço, para uma família consegue tranquilamente produzir, inclusive em vasos. Você conhece a Alcântara Agroengenharia? Uma empresa especializada em regularizar seu imóvel, com atuação em conformidade com as leis e regras vigentes no âmbito agroimobiliário. A Alcântara Agroengenharia prepara seu imóvel rural para futuras operações e negócios. Atende o interesse do proprietário em proteger, preservar e valorizar seu patrimônio. A Alcântara Agroengenharia atua nas seguintes áreas: cadastro ambiental rural, defesa técnica em processos ambientais, compensação de reserva legal, projeto e execução de reflorestamentos, laudos técnicos ambientais, sucessão patrimonial, georreferenciamento de imóveis rurais, CCIR, laudos técnicos e assessoria na compra e venda. Profissionais especializados em registros imobiliários e direitos ambientais. Experiência em processos de regularização de áreas e empreendimentos urbanos e rurais. Imóvel regularizado vale mais. Consulte a Alcântara Agroengenharia. Seu patrimônio em boas mãos. Pode confiar. A arroba do boi fechou essa semana em Londrina e em Campo Mourão a R$ 315. Maringá, R$ 310. A arroba da vaca fechou essa semana em Londrina a R$ 295. Em Maringá, R$ 290. E em Campo Mourão, a R$ 300. O quilo do suíno fechou essa semana em Guarapuava a R$ 7. Em Maringá, a R$ 6,60. E em Campo Mourão, a R$ 6.